Você gosta de histórias assustadoras, não é? E se eu te disser que algumas das histórias mais aterrorizantes não são apenas fruto da imaginação, mas aconteceram de verdade? Bem-vindo ao Contos da Penumbra, onde a realidade pode ser ainda mais arrepiante do que a ficção. Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo durante a noite pelo deserto de Mojave, na Califórnia, em direção a um destino no Arizona. Acho que estava entregando eletrodomésticos, não lembro direito. Era uma escuridão total em todas as direções. Os faróis do meu caminhão estavam bem fracos na época, e eu adiava consertá-los havia um bom tempo. Normalmente, eu não percebia a diferença, mas como não havia praticamente nenhum outro carro na estrada, isso ficou muito mais evidente. Lembro-me de ter que forçar meus olhos a cada poucos minutos para enxergar a estrada à distância. Isso já poderia ser uma história de terror por si só. Estava debatendo se deveria parar por algumas horas e esperar o sol nascer, mas não queria desperdiçar meu tempo. Eu precisava desesperadamente do dinheiro na época, então continuei dirigindo, mesmo não sendo totalmente seguro. Imaginei que, como era basicamente uma linha reta, estaria tudo bem. Acho que era cerca de 1 hora antes do amanhecer quando vi algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em atropelar um animal, pisei no freio. Quando meu caminhão parou, percebi o que estava na minha frente, um carro com os piscas-alertas ligados. A coisa estranha era que ele estava exatamente no meio da estrada, literalmente na linha amarela dupla. O mais estranho ainda era que a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a cerca de um pé de distância antes de ele bater nele. Não quero me gabar, mas sou um cara bem destemido sem me virar em uma briga de bar. Por causa disso, eu não fiquei realmente assustado quando vi o carro. Fiquei mais curioso do que qualquer coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de uma ajuda com a bateria ou algo assim. Não dei ré no caminhão e parei. Pensei em jogar alguns sinalizadores na estrada, mas decidi não fazer isso, já que eu não tinha visto nenhum outro carro na estrada além desse. Saí do meu caminhão e fui até o carro. Era uma noite quente e calma. Lembro-me de pensar como era estranho não haver quase nenhum vento. Também estava muito silencioso naquela noite. O clique fraco dos pisca-alertas era o único som no que parecia ser todo o deserto. Cheguei mais perto do carro. Lembro-me vividamente que era um Ford Fusion vermelho, novo. Aproximei-me do carro um pouco cautelosamente. Como eu disse, a porta do passageiro estava escancarada. Andei ao redor do carro e parei em minhas trilhas. Ele estava completamente vazio. Eu verifiquei para ter certeza, olhando no banco de trás e em qualquer lugar onde alguém poderia estar deitado. Não havia literalmente ninguém dentro. De repente, eu estava muito menos certo sobre a situação. Eu esperava que alguém precisasse de ajuda. Talvez até que alguém tivesse tirado uma soneca em algum lugar realmente idiota. Certamente não estava esperando isso. O carro estava literalmente vazio. Lancei alguns olhares por cima do ombro, sentindo-me muito mais desconfortável agora. Continuei girando a cabeça, olhando em todas as direções. Senti como se alguém fosse me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito longe da minha frente, exceto pelo que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era sinistro. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o meu caminhão e esquecer de tudo isso. Alguém estava por aí, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava até no contato, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Pensei que poderia dar uma olhada. Tentei abrir, mas não se mexia, estava trancado. Peguei a chave no contato e destranquei o porta-malas, mas ainda assim ele não se mexia. Estava emperrado por dentro de alguma forma. Abri a porta traseira e tentei chegar ao porta-malas pelo banco de trás. Para minha surpresa, ele se abriu. Havia 3 sacos de lixos empilhados lá dentro, junto com uma corda que estava amarrada ao porta-malas fechado. Lembro-me de lançar um último olhar por cima do ombro antes de alcançá-los. O caminho estava livre. Devia estar a uns 5 centímetros de um dos sacos quando o tiro mais alto que já vi ecoou na noite. Bati a cabeça no teto do carro de tanto susto. Nem pensei. Joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritou, "Ei!" várias vezes, e a voz parecia se aproximar rapidamente. Subi no caminhão e liguei-o. Coloquei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes quando o motor inicialmente engasgou, e foi então que o vi. Enquanto meu caminhão começava a se mover, vi uma pessoa parada no porta-malas do carro. Era um cara baixo e forte, com cabelo vermelho. Ele estava vestindo um macacão e botas até a canela. Na mão esquerda, segurava uma pá. Na direita, porém, tinha um rifle de caça velho. Nós trocamos olhares por alguns segundos enquanto meu caminhão passava por ele. Ele não se mexeu. Lembro-me de que ele não parecia louco nem nada. Ele tinha um olhar preocupado no rosto. Quando passei por ele, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou "espere" algumas vezes. Mas eu não ia ficar lá nem mais um segundo. Acelerei, empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a pensar que estava a salvo, mas então vi os faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de sentir mais assustado do que nunca na minha vida. Chamei a polícia e contei o que aconteceu da melhor maneira que pude. Foi quando o carro estava praticamente na minha cola. Ele começou a buzinar como louco pra mim. Honestamente, eu não sabia o que fazer. Então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me bater. Depois de uns 15 minutos disso, ele cortou a minha frente e freou bruscamente, me forçando a desacelerar. Estava prestes a bater nele quando, finalmente, algumas luzes de polícia começaram a piscar à frente. Ford desviou para a direita e acelerou pelo deserto, desaparecendo de vista. Encostei e esperei o policial chegar.
Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o policial inútil decidiu pegar um relatório de mim em vez de perseguir o cara. Fiquei tão irritado com isso. Disse ao policial umas 2 vezes que ele provavelmente poderia alcançá-lo se saísse agora. O policial me disse para não me preocupar e que faria uma busca completa assim que o backup chegasse. Ele me mandou seguir meu caminho e disse que me ligariam se tivesse alguma atualização. Nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca. Eu contei isso mais vezes do que posso contar. Sei o que você provavelmente está pensando. Aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica porque ele tinha uma pá tão pequena ou porque ele tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram pequenos demais para isso, embora alguns dos meus amigos acham que ele poderia ter desmembrado alguém. Para minha sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente fora do seu sofrimento ou algumas cobras perigosas. Realmente não tenho ideia. De qualquer forma, nunca fiquei totalmente confortável dirigindo por esses desertos à noite depois dessa experiência. Tenho certeza de que você já viu alguns dos vídeos mais modernos online onde caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e dão dicas uns aos outros, ou talvez não tenha visto. Como sou mais jovem nessa indústria, toda vez que abro o TikTok ou YouTube Shorts é tudo que vejo. Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bastante prestigiada por motivos pessoais, e as pessoas sempre dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho tão ruim assim. Tenho feito entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente medir como a solidão vai afetá-lo sem experimentar isso em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com quaisquer demônios que possam estar à espreita no seu subconsciente, porque eles definitivamente vão mexer com a sua cabeça nas horas solitárias. Isso aconteceu comigo, de qualquer forma. Aconteceu comigo 3 meses depois de ser empregado pela minha primeira empresa. Eu era basicamente tão novo nesse ramo quanto se pode ser. Eu estava dirigindo de Southern New Jersey para Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. 12 horas dirigindo pode não parecer tão louco, mas leve em consideração o fato de que eu tinha acabado de completar uma viagem de 8 horas, e isso deve dar uma perspectiva. Eu queria concluir as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Eu chegaria a Lafayette pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem, praticamente não havia outros carros na estrada. Então eu pude acelerar um pouco mais do que o normal. Cerca de metade da viagem, lembro-me de estender a mão no console central para pegar um Red Bull, mas não havia nenhum. Claro, eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão após concluir minha entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, gemi de frustração, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Pode ser único em mim, mas eu sempre fico exponencialmente mais cansado quando o meu veículo está parado, mesmo que seja por apenas 20 segundos. Depois de olhar para o GPS, percebi que não tinha escolha, ou dormir na estrada ou parar e pegar uma bebida energética. No meu cérebro, essas opções eram praticamente equivalentes. Relutantemente, entrei na primeira parada de serviço que vi. Eu literalmente não tinha ideia de onde estava, provavelmente em algum lugar de Ohio. Tarde demais, percebi que não era realmente uma parada de serviço. Parecia uma estação de gasolina abandonada e uma loja de conveniência reaproveitada. Não sei se é uma maneira melhor de descrever. De qualquer forma, parecia haver outra loja não muito longe na estrada, então pensei em ir para lá, se necessário. Estacionei o caminhão e fui até a primeira loja de conveniência. Para ser completamente honesto, eu esperava uma de 2 coisas. Ou a loja estaria aberta, ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei em volta, esperando talvez ter sorte e encontrar uma bebida ou lanche deixado para trás. Pouco antes de me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi um brilho fraco emanando de um canto da sala. Fui até lá, e o brilho vinha de um tipo de sala nos fundos. A curiosidade falou mais alto, e abri a porta lentamente. Para minha surpresa agradável, havia uma geladeira plugada na parede. Eufórico, abri a porta, mas não encontrei nada, literalmente nada. As prateleiras tinham sido removidas, como se o eletrodoméstico tivesse sido desmontado. Enquanto fechava a porta, tinha 90% de certeza de que ouvi um barulho na sala principal, como se algo tivesse caído no chão. Fiquei paralisado por uns 10 segundos. Será que imaginei isso? Não tinha como. Quietamente, voltei para a sala principal e olhei em volta. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas eu não tinha tempo para isso. Saí pela porta de entrada e basicamente corri para outra loja. Estava aberta, graças a Deus. Paguei pela bebida e voltei para o meu caminhão. Algo nessa parada inteira parecia errado. Eu precisava voltar à estrada o mais rápido possível. Dei uma olhada na loja abandonada e notei que a porta agora estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado. Não era o meu trabalho descobrir o que estava acontecendo lá, então liguei o motor e voltei para a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou rapidamente do meu estado de cansaço. Minha mente começou a divagar, e comecei a pensar em como toda aquela situação tinha sido bizarra. Imagino que um sem-teto ou um prédio abandonado não seja a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira, não importava qual teoria eu pensasse. Tentei esquecer isso e continuei dirigindo. Foi então que eu comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Eu assistia pelo espelho retrovisor enquanto a cortina parecia se agitar e mexer, mesmo sem eu ter ligado o ar. Pensei no pior, havia alguém no meu caminhão. Eu não tinha nenhuma arma comigo, então discretamente digitei a delegacia de polícia mais próxima no meu celular.
A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e aterrorizantes da minha vida. Continuei imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou tentar causar um acidente. Finalmente, cheguei à delegacia. Parei o caminhão o mais próximo que pude e basicamente corri até a delegacia. Em segundos, meu caminhão estava cercado pela polícia e, depois que abri a parte de trás, o que vi ficará comigo para sempre. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos enrolados em cobertores imundos. Um dos homens estava armado com 2 navalhas. Todos os 3 se recusaram a falar, mas olharam para mim de maneira ameaçadora enquanto eram algemados. Não tenho ideia do que eles queriam, e acho que nunca saberei. Meu nome é Kevin. Tenho sido caminhoneiro para várias empresas por cerca de 15 anos. As coisas se tornaram bastante rotineiras nessa altura. Pegar as mercadorias e materiais, verificar a precisão e entregá-los conforme instruído. Não somos pagos por hora, então a eficiência é a coisa mais importante nesse tipo de trabalho. Para alguém como eu, que tem feito isso por muito tempo, gosto de pensar que posso superar todos esses jovens que estão pegando esses empregos. Isso nem sempre é ótimo, no entanto. Costumo me esforçar ao máximo quando se trata de funcionar com pouquíssimo sono. 4 anos atrás, eu estava trabalhando para um armazém baseado em Dakota do Norte. Para quem não sabe, Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que torna o transporte de caminhão um pouco mais fácil. Isso também significava que pular algumas horas de sono poderia fazer a diferença entre emprego e demissão. Era uma manhã fria de terça-feira em maio. O início da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Eu queria resolver tudo de uma vez, então planejei minha rota para Montana, planejando não parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas após o almoço, esperando chegar ao meu destino muito cedo na manhã seguinte. Empurrei o semi o máximo possível, ultrapassando um pouco o limite de velocidade. Estava ficando tarde, e lembro-me de esfregar a crosta dos meus olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Estava tendo dificuldades para manter os olhos abertos, mas faltava apenas cerca de 1 hora para o fim da viagem, então cerrei os dentes e continuei. Meu amigo Tristan, que também era caminhoneiro, me apresentou os sais aromáticos quando comecei. Se você não sabe, sais aromáticos são basicamente alguns tipos de cristais em pequeno frasco. Uma cheirada e você fica completamente acordado. Tinha que ter cuidado. No entanto, o uso excessivo poderia ser perigoso, ou pelo menos foi o que Tristan me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um impulso, eu recorria primeiro aos sais aromáticos. Essa era uma dessas vezes. Eu dei uma grande tirada e joguei minha cabeça para trás, meus reflexos tomando conta. Senti a adrenalina percorrer meu corpo e esperei que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora passou e eu estava realmente lutando. Sentia-me começando a cochilar e o barulho do caminhão desviando para acostamento me despertou. Isso estava ficando perigoso, pensei. Tive que parar. Estava sozinho na rodovia, mas não havia onde parar. Havia apenas florestas de ambos os lados. Reduzi a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente algum lugar para parar. A essa velocidade baixa, meus faróis perfuravam a escuridão e eu podia ver muito mais. Enquanto olhava em volta, vi algo que me confundiu. Havia um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos era aquilo? Pensei, esfregando meus olhos. Estava alucinando? Pisquei mais umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava ficando louco. Era real. Aproximei-me do vestido com meu caminhão e olhei fixamente para ele enquanto passava. Em retrospectiva, isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas acho que estava muito exausto para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros depois, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a surtar. O que estava acontecendo? Passei pelos sapatos rezando a Deus para que houvesse um lugar para parar em breve. Meu velho Dave era um cara super religioso, então agarrei o velho crucifixo dele e esperei que ele me ajudasse. Um pouco mais à frente na estrada, vi mais roupas aleatórias, algumas das quais pareciam roupa de criança. Desta vez, parei o caminhão. O pânico começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado. Esperava que algo acontecesse, mas não aconteceu. Então fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda me lembro da sensação de ar frio da manhã perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou minha exaustão. Aproximei-me da pilha com a maior cautela possível. Eram de fato roupas de crianças. Pareciam haver roupas de menino e menina na pilha. Olhei em volta para a floresta, mas não conseguia ver muita coisa na escuridão. Fiquei em alerta, preocupado que isso fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era na minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para meu caminhão. Foi então que ouvi um estalo à esquerda. Virei rapidamente, tentando ver o que havia lá. Fiquei esperando ouvir outro som. Após cerca de 30 segundos, ouvi outro estralado, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e corri para o caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de bater a porta, ouvi um grito de criança. Congelei, meu coração quase saindo do peito. Estava em um dilema. Não ia lutar com algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura, mas também não podia abandonar algumas crianças indefesas. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei o nariz dele para o local na floresta onde ouvi o barulho. Meus faróis iluminaram cerca de 30 metros na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais segurava um alto-falante enorme. Elas se esconderam atrás de algumas árvores quando meu
caminhão os iluminou, mas eu os expus por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse ver qualquer característica distintiva, mas juro pelo túmulo do meu velho Dave que estavam segurando um alto-falante tentando me atrair para a floresta com um grito de criança falso. Eu estava em choque, fiquei sentado ali, olhando para as árvores onde essas pessoas haviam se escondido. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque na carroceria do caminhão. Alguém tinha jogado algo do outro lado. Eu estava acabado. Virei-me para a estrada e pisei no acelerador. Enquanto acelerava, consegui ver uma pessoa do outro lado da estrada. Ela gritou algo que eu não entendi antes de lançar algo no caminhão que rachou o vidro da janela do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio. Estava muito assustado para processar o que tinha acabado de acontecer, mas não havia como eu parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e desmaiei. Devia ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigaria a floresta e me daria qualquer atualização. Então pensei em tudo aquilo e como fui estúpido de sair do meu caminhão. Deveria ter apenas cuidado da minha própria vida, mas a ideia de algumas crianças sendo sequestradas ou coisa pior era demais para eu ignorar. Até hoje, ainda não sei o que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance ou o que estavam planejando fazer comigo se eu tivesse corrido para a floresta após os gritos de crianças. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada chegou perto de ser tão estranho ou absolutamente aterrorizante quanto essa experiência.